Hoje eu queria compartilhar com os irmãos esta palavra: improváveis. Improváveis. Deus usa pessoas comuns para realizar grandes feitos. Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. E a pergunta que eu queria deixar na sua mente neste momento para você refletir é se você acredita em milagres. Se você acredita que Deus usa pessoas simples para realizar grandes feitos. Se você acredita que Jesus pode intervir em uma ação cotidiana e transformá-la em algo sobrenatural. Queria que você respondesse no campo aí da sua mente essas indagações. Você acredita em milagre ou em algum momento se tornou cético? Parou de crer no poder sobrenatural de Deus? Parou de crer no mesmo Deus que transforma água em vinho e realiza milagres na palavra, que Ele pode agir e intervir em situações hoje? Bem, fato é que a palavra de Deus, ela está repleta de ações extraordinárias, milagres, ações sobrenaturais, ações que Jesus realizou e aconteceu usando muitas e muitas vezes pessoas simples, pessoas comuns, pessoas como eu, como vocês, e simplesmente Jesus faz uso dessas pessoas para que por meio delas uma ação, uma intervenção sobrenatural aconteça. E hoje eu quero lhes convidar a olharmos para uma dessas ações. Lhes convido a abrirem as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, e a gente vai realizar a leitura de 13 versículos. João capítulo 6 vai narrar uma das histórias mais conhecidas de toda a palavra de Deus. João capítulo 6 vai narrar a história da multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6, versículo 1 até o 13. A palavra de Deus vai dizer: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele já tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto os queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada e deixados para aqueles que tinham comido. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, papai, por esse tempo, aonde podemos acalmar o nosso coração e podemos, ó Deus, meditar na sua palavra. A ti eu rogo, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa falar a cada um aqui conforme lhe apraz.
e juntos possamos, ó Deus, crescer espiritualmente nesta oportunidade. Assim eu oro e peço, clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu desligar esse aqui. Muito bem. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, como mencionei antes, ele é um dos milagres mais documentados em toda a palavra de Deus. Ele se encontra nos 4 evangelhos. Se você observar Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e João, que lemos agora, capítulo 6, você vai encontrar essa passagem, essa narrativa, essa multiplicação dos pães e dos peixes. É um dos milagres mais conhecidos, e ao observar esta história, eu queria chamar a atenção dela para alguns personagens. O primeiro desses personagens é como os apóstolos reagiram diante de uma necessidade, mas também como Deus usa pessoas comuns, pessoas improváveis para realizar um feito. Bem, quero falar dessa pessoa comum antes. Se você bem leu ali, fala o texto que Jesus usou um rapaz, ou no original, um menino, uma criança. Deus usa uma criança para chamar a atenção daqueles homens e dizer: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Por que eu quero chamar a sua atenção nesse início? Que ele é uma pessoa improvável. Se você observar, o texto vai falar que ali existia 5.000 homens. 5.000 homens. Um menino, uma mulher, não era contabilizado no senso comum de uma assembleia. Então, era natural contar somente os homens, e se esperava que a solução viesse dos homens. Aquele menino, ele não era alguém importante no meio daquela multidão de homens. Digamos assim que a sua voz não seria ouvida, ele sequer deveria ter se apresentado. Ele era uma pessoa simples e comum, uma pessoa que não deveria sequer estar aos pés de Jesus. Bem, ciente que Jesus alimentou então 5.000 pessoas, eu quero aqui fazer uma multiplicação também na sua mente. Não foi 5.000. 5.000 eram os homens, mas segundo o senso comum, segundo os estudiosos, os historiadores, naturalmente deveria haver ali em torno de 12 a 20.000 pessoas. Ou seja, aquela multiplicação não aconteceu para unicamente 5, mas para 12 a 20.000 pessoas. Bem, dito isto, quero agora então falar sobre os apóstolos. Eu quero observar com os irmãos o comportamento de três personagens, 3 apóstolos. Primeiro, fazer uma rápida contextualização. Jesus, os apóstolos haviam acabado de pregar pela primeira vez em Cafarnaum. Certamente eles estavam cansados, e Jesus, percebendo que eles estavam cansados, disse: vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado, vamos para a outra ponta, para que vocês possam descansar. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas os feitos, as maravilhas, os prodígios realizados por Jesus, fez com que toda uma multidão os acompanhasse. O pessoal foi costeando o mar, foi costeando ali o lago, e os acompanhando. Quando eles chegaram na outra extremidade do lago, ali, juntamente com eles, chegou o povo. 5.000 homens, 5.000 mulheres, crianças e tantos mais. Bem, dito isto, o primeiro dos discípulos olha para aquela multidão com um olhar de problema. Olhe só o que a palavra de Deus diz ali em Marcos capítulo 6, versículo 35 e 36. Marcos capítulo 6, versículo 35 e 36 vai dizer: ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, e possam assim comprar algo para comer.
Bem, o mesmo Jesus, os mesmos discípulos que estavam numa ponta do lago, realizando sinais, prodígios, maravilhas, e que agora chegaram do outro lado, Jesus olha para aquele povo, aquele rebanho sem pastor e diz: nossa, eu preciso dar uma atenção para eles. Mas os seus discípulos fazem justamente o contrário. Eles estão nervosos, eles estão inquietos, eles estão preocupados e simplesmente falam para Jesus: olha, se livra deles, manda eles embora. Manda eles embora. Parte dos discípulos, parte dos apóstolos de Jesus, simplesmente viram as pessoas pelas quais Jesus teve compaixão, misericórdia. Parte dos discípulos olharam para eles e falaram: se livra deles, já está tarde, não vai ter alimento para todo mundo, mande eles embora. E aqui eu quero deixar a primeira indagação, a primeira pergunta para você. Para os discípulos que estavam acompanhando Jesus na nobre missão de pregar o Evangelho, de um lado eles pregam a palavra que cura, restaura, salva, do outro lado do mar eles simplesmente estavam achando desculpas para mandá-los embora. E a pergunta que fica para você é: será que por vezes você não acaba tratando as pessoas assim? Simplesmente se incomodando com elas? Simplesmente querendo se livrar delas? Será que por vezes não nos esquecemos que as pessoas são alvos do amor, da compaixão, da graça e da misericórdia de Jesus? Bem, eu digo que eu já fiquei cansado e sim, em algumas situações eu já me ausentei, já falhei nessa missão. Mas volta e meia Jesus tem que dar um chacoalhão e dizer: abre os olhos, cuide. Ah, mas é tarde, eu estou cansado. Cuide. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. E por que eu digo isso? Porque eu tive literalmente uma pessoa que eu coloquei: amanhã eu vou atrás. E amanhã foi tarde. A pessoa acabou cumprindo o que ela falou que iria fazer e se suicidou. Então aquilo me incomodou, me perturbou por um longo tempo. Será que por vezes a gente não acaba encontrando desculpas para não cuidar, para pastorear as pessoas que Jesus está colocando ao nosso cuidado? Às vezes a gente age, infelizmente, tal qual os discípulos, querendo mandá-las embora, querendo se livrar delas. Espero que, assim como Jesus um dia me chacoalhou, você também possa abrir os seus olhos espirituais para estar sempre atento e a cuidar de todos aqueles que vier até você. Segunda coisa, dentro ainda dos apóstolos, dos discípulos, eu quero chamar a atenção de mais dois personagens, mais dois homens de Deus que em dado momento falharam, homens de Deus que foram tremendamente usados por Ele, tremendamente usados por Jesus, mas que falharam em alguns momentos. Se você observar comigo o texto em João capítulo 6, versículos 5 ao 7, o texto vai dizer: voltando-se para Filipe, Jesus perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. A desesperança de Filipe estava baseada unicamente nos cálculos matemáticos. Ele, na cabeça dele, na sua mente pragmática, ele estava lidando com um problema sem solução. Havia uma multidão faminta, 5.000 mais, vamos considerar mulheres, homens, vamos trabalhar com um número de 15.000. Havia 15.000 pessoas famintas que iriam precisar de alimento, e se elas não fossem embora, quem iria ter que prover esse alimento era eles. Mas esse alimento iria custar por baixo, que o texto vai lá narrar, uns 200 denários. E mesmo assim ainda seria pouco para alimentar todos. 200 denários seria equivalente a
8 meses de trabalho. Ou seja, na sua mente de economia, ele simplesmente estava olhando, olha, as nossas entradas não vão conseguir bancar as despesas. As nossas entradas, o que a gente tem de recurso, não é o suficiente para comprar alimento para todo este povo. Bem, vamos falar de números. Olhando para a contabilidade humana, Filipe estava certo. Olhando para a contabilidade humana, ele estava certo. As receitas têm que ser maior do que as despesas. Todavia, olhando para o quesito fé, ele foi reprovado. Ele não tinha visão espiritual. Olhando para o quesito espiritual, para a fé, para o Senhor que vai prover, o Senhor que estava ao lado dele, realizando já sinais, prodígios e maravilhas há 3 anos, ele simplesmente fora reprovado. Ele não viu que a solução, que Jesus poderia muito bem fazer ou realizar algo. Simplesmente ele ficou preso a finanças. Bem, infelizmente, muitas pessoas deixam de experimentar o milagre, a provisão, o sustento sobrenatural de Deus, porque muitas vezes estão presos a finanças. Eu trago sempre à tona, à luz, a história da nossa igreja. Ela vai celebrar agora, 24 de outubro, 3 anos de história. Mas 24 de outubro de 2020, ela estava para ser reprovada em um concílio, porque as nossas finanças eram muito baixas. Nós não conseguiríamos pagar um aluguel, pagar água, luz e tudo mais. Aos olhos de muitas pessoas, muitos pastores que estavam no concílio, aquilo era um problema. Mas, pela fé, a gente pontuou e defendeu muito isso aí. Olha, nós já cremos que Deus vai prover, nós já cremos que Deus vai enviar o sustento, nós já cremos que Ele vai trazer todo o recurso necessário. E assim aconteceu. Assim aconteceu. 24 de outubro, celebraremos 3 anos de aniversário. E pela graça de Deus, quantas coisas a gente conquistou nesse tempo, não é mesmo? Foi o som, fizemos o altar, conquistamos instrumentos, conquistamos as salas. No contexto daquela reunião, sequer havia salas infantil ali atrás. Tudo isso foi conquistado pela fé, crendo neste Deus do impossível. Muitas vezes, muitas pessoas, muitas igrejas estão padecendo porque estão olhando unicamente números, tal qual Filipe. Mas precisamos olhar com fé, crendo que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos provê e por aí vai. E aqui eu deixo uma indagação para você. Pense aí, quantas as vezes Jesus já lhe mostrou, na prática, que é Ele quem lhe sustenta. Sabe aquele mês que você ia fechar no negativo, aquele mês que as coisas não ia fechar, um membro da família adoeceu, ou sei lá, alguma pessoa ficou desempregada, parecia que o trem ia descarrilhar. E quando vê, de uma forma milagrosa, cai uma receita, uma pessoa que lhe deve há tantos anos, lhe paga, e quando vê, tudo continua numa paz. Muitas das vezes Deus age nessas horas e a gente sequer percebe. Deus multiplica o recurso quando a gente menos espera, mas a gente acha que é aquela dívida passada que alguém está nos pagando, mas não. Deus estava como Senhor da história, da eternidade, do tempo. Ele já sabia que era aquele o momento que você precisava receber aquela restituição, aquele recurso e por aí vai. Bem, precisamos dar graças a Ele, pois Ele tem cuidado de nós em cada detalhe. Pense aí, quantas vezes Ele já lhe provou e já mostrou que é Ele quem te sustenta e é Ele quem te guarda. Bem, o texto prossegue e vai falar de um terceiro homem de Deus, um terceiro apóstolo. O versículo 8 e 9 vai dizer: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto
para tanta gente. Filipe teve um problema de ordem financeira. Ele acreditava que as suas entradas, o que eles tinham à disposição, não era o suficiente. André tinha um problema de provisão. Ele achava que o pouco que ele tinha não era suficiente para alimentar todo mundo. A resposta à desesperança de André estava fundamentada, então, nos recursos disponíveis. O que são 5 pães? O que são 2 peixes para 15 mil pessoas? É nada, é nada. Bem, muitas pessoas padecem hoje porque só enxergam os recursos disponíveis, mas não estão observando que, às vezes, Deus age e Deus intervém de muitas as formas na nossa família. Às vezes, teve um mês que deu tudo errado, o recurso era pouco, pessoas adoeceram, mas no outro mês, quando vê, a gente fez tudo para adoecer, ficou corpo molhado, pediu praticamente uma gripe e ela não veio. Deus simplesmente segurou, cuidou para que aquilo não acontecesse e assim guardou, multiplicou o recurso que era pouco. Multiplicou o recurso que era pouco. Quantas pessoas às vezes parece que abre ali os celeiros e olha os alimentos e há pouco alimento. Nossa, dia 17 do mês, o que vai ser de mim até o dia 30? Quando chega dia 30, está dando graças, porque parece que o alimento se multiplicou. Parece que Deus providenciou e por aí vai. Quantas pessoas, às vezes, estão padecendo, estão sofrendo emocionalmente, porque tal qual André, estão olhando o que há nas mãos. 5 pães e 2 peixes. Mas não estão agradecidos a Deus por ter algo. Bem, deixa eu lhes contar um testemunho. Há 2 anos atrás, a gente começou a construção da nossa casa. E financiamos tudo ali, a casa. Recebemos o recurso mês a mês, conforme o cronograma. E não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes que eu fui comprar os materiais e eu olhava assim, Jesus, o recurso que vem é X, o que está orçado pagar é Y. Não faço nem ideia de como que vai multiplicar essa matemática aqui. Como que eu vou transformar 20 mil que vem do banco para pagar 25 de material? Não fecha. Não fecha os cálculos. E me desesperava. E ia orar, ia pedir para Deus, Deus, ajuda, que eu possa fazer um negócio bom, que eu possa fazer isso, que o Senhor possa prover e por aí vai. Teve vezes que conversando com o pedreiro, que eu era rato de obra, todo dia eu estava na obra, conversando com o pedreiro e olhando, Marinho, como que está a areia, como que está isso, como está aquilo? E ele, cara, está indo para o fim. Ou, digamos, segunda, na quarta ou na quinta tu vai ter que pedir. E eu olhava assim, Jesus, como é que eu vou pedir esse trem se eu não tenho mais dinheiro? Quando chegava quarta e quinta, chegava na obra e tinha lá uma areia, e tinha lá uma brita, e tinha lá um tijolo, e tinha lá um cimento. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, mas 4 vezes. 4 vezes eu cheguei na obra e tinha coisas que eu sequer imaginava. Deus simplesmente mandou alguns dos seus filhos generosos para nos abençoar. E onde eu chego com isso aí? Ele simplesmente multiplicou os poucos recursos que nós tínhamos na mão. Era pouca areia, era pouca brita, era pouco isso, pouco aquilo. Mas Deus multiplicou. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Será que às vezes você não está olhando no prisma da reclamação, da murmuração e deixando de experimentar e viver e o sobrenatural de Deus para com a sua vida? Será que às vezes você já não está agindo no pouco, tal qual André, e dizendo, Senhor, isso aqui não vai dar, até o final do mês não será o suficiente, e não está agindo com pouca fé? Eu digo isso porque eu fiz isso. E Deus precisou me ensinar na prática que quem me sustentava era Ele, quem me guardava era Ele, quem provia era Ele. Sim, eu tenho que fazer o exercício diário, a ação, mas nas ações
esporádicas, quando o trilho descarrilha, é Ele que está ali, me guardando, me protegendo em todo o tempo. Então, aqueles discípulos mandaram o povo embora, falaram que não tinha recurso, e falaram que o pouco que tinha era insuficiente. Quantas as vezes a gente chega para Deus e coloca os nossos problemas para Ele, e diz, não dá, e deixamos de crer numa providência divina, deixamos de crer no sobrenatural, numa intervenção do nosso Senhor. Bem, como o título diz, improváveis, Deus usa pessoas improváveis, Deus usa muitas vezes pessoas que você menos espera. Pessoas que você menos espera. João 6, 8, ali, né? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Ou, aqui está um menino com 5 pães e 2 peixes. Como eu falei na introdução, aquele menino era uma pessoa improvável. Ele não deveria estar ali. Não era um lugar para um menino estar, mas simplesmente ele estava no meio da multidão e ele viu uma necessidade. Eu me recordo que quando eu fui para o seminário, eu tinha literalmente, estava recém-casado e tinha literalmente em torno de uns 45 dias de sobrevivência. Se em 45 dias eu não conseguisse sustento, eu teria que voltar para casa. Em 45 dias, Deus providenciou o apartamento, o sustento, o alimento, o pagamento das mensalidades e por aí vai. Como que Deus providenciou? Usando pessoas improváveis. Pessoas que eu sequer tinha visto na vida, mas que me adotaram. Um desses irmãos é de Curitiba. Ele me adotou com um valor mensal e falou, eu vou te sustentar os 4 anos do seminário. Uma outra irmã era da Alemanha, nunca vi ela, mas abençoou 30% da minha faculdade. E assim Deus providenciou. Nesta ação, Deus usa justamente uma pessoa improvável, um menino. Este menino, simplesmente vendo uma necessidade, Jesus pergunta, o que vamos dar de comer a este povo? Ele simplesmente pega e diz, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ele foi generoso, ele foi desapegado, ele foi corajoso. Se fosse hoje em dia, nós estaremos postando nas redes sociais, né, hashtag somos todos o menino dos pães e peixes. Bem, a generosidade dele me constrange porque ele não deu o que estava sobrando. Ele não deu com medo de vai me faltar, eu vou ficar sem comer. Simplesmente ele deu tudo o que ele tinha, crendo que Jesus precisava daquele alimento. Bem, o coração dele simplesmente foi generoso, desapegado, desprendido. Vinícius, eu aprendo com ele que não importa o que nós temos, o que importa é para quem a gente entrega. Certamente ele tinha um pouco de lucidez e ele deve ter pensado assim, nossa, essa água aqui não vai saciar a sede de todo esse auditório. Só para ilustrar. Ele deve ter pensado, esses pães e peixes não vai alimentar toda essa multidão. Mas ele pensou, o mestre pediu, eu vou entregar. Eu aprendo com ele que não importa então o que temos, mas para quem entregamos. A multiplicação é algo que só Jesus pode fazer. É algo milagroso, sobrenatural. Mas a ação de ser generoso é nossa. Nós precisamos crer que Deus vai prover. Nós precisamos crer que um dízimo, uma oferta, algo que vai ser elencado para alguém que está em necessidade, Deus vai multiplicar aquilo. Deus vai sustentar. Deus vai nos sustentar no restante do mês, mas Ele vai fazer uso daquilo e vai multiplicar para que algo maior aconteça. Eu me recordo quando a gente veio alugar esse prédio, nós éramos em torno de 18 pessoas. E na época o aluguel aqui era 3.000 e a gente negociou e ficou em 1.200. Só que 1.200 nós não tínhamos esse dinheiro.
As entradas médias eram de uns 800. As entradas médias eram de uns R$800. Nós não tínhamos 1.200 para pagar, quem dirá a água e a luz. Aí cada irmão da nossa diretoria ali se comprometeu: não, se precisar 50 eu dou 50, se precisar um pouquinho mais eu ajudo. Cada um se comprometeu. A gente entrou, pela graça de Deus, no mês seguinte, Deus já estava providenciando todo o recurso para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz. Mas se nós ficássemos presos aos 800, entra 800, aqui é 1.200, fora água, luz, internet. Se nós ficássemos presos, talvez nós estaríamos até hoje, lá embaixo, numa sala de 100 metros, e não teríamos condições de reunir 200, 250 pessoas dominicalmente. Deus simplesmente multiplicou aqueles R$50 de cada irmão ali. E pela graça de Deus, a gente sempre conseguiu honrar aluguel, água, luz e tudo mais. Aonde eu quero chegar com isso? Jesus não está preocupado com o seu recurso. Ele almeja corações generosos. Por que eu digo isso? Porque a obra de Deus vai avançar, independente da gente ofertar, contribuir, dizimar. A obra de Deus vai avançar. Deus vai sustentar. Agora, o grande X da questão que eu quero chegar é nós termos o privilégio de participar dessa obra. Esse menino, ele foi uma pessoa improvável. Ele deu tudo o que ele tinha. Mas se você parar para observar, 15.000 pessoas foram abençoadas por meio da vida dele. Por meio da vida de um menino, 15.000 pessoas foram abençoadas. Mas se você olhar, de todas as 15.000, só ele viu o que era seu ser multiplicado. Só ele viu o que era seu virar para 15.000. Então, cada vez que a gente traz um dízimo, que a gente traz uma oferta, às vezes aos seus olhos pode ser, nossa, R$2. Às vezes a gente está contabilizando e olha ali uma oferta, um dízimo de uma criança, R$2. Gente, o nosso Senhor multiplica aqueles 2 e os 2 vira 2.000. E assim a gente paga um aluguel de novo pela fé, e paga uma água pela fé, e vai de fé em fé, vivendo esse sobrenatural de Deus. Deus simplesmente, Ele multiplica e vai usando quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Aquele menino, ele viu algo sobrenatural acontecer com o que era seu. Os outros experimentaram, mas ele viu o que era seu. E aí fica essa pergunta para você: você já viu aquilo que é seu ser multiplicado? Você tem entregado o seu melhor para Deus? E aqui não quero ficar preso agora a recursos. Não quero ficar preso a recursos. Vamos falar de dons, vamos falar de talentos. Você já entregou os seus dons e os seus talentos a Deus e viu, por meio do seu dom, do seu talento, vidas sendo multiplicadas? Deus usando a sua vida, apesar da sua pecaminosidade, apesar de você ser um agente falho e pecador tanto quanto eu, mas Deus simplesmente pegar o seu dom e multiplicar para que vidas sejam salvas e venham a conhecer a Jesus. Eu pego assim, uma das pessoas que me evangelizou, e eu posso testificar que talvez é uma das pessoas que, olha, se eu falar de uma abordagem na rua, talvez a pessoa nunca evangelizou, mas é a pessoa que me chamava para tomar um café e ia conversando sobre Deus comigo e por aí vai. É uma pessoa que, biblicamente falando, é super simples, mas hoje ela é coparticipante de tudo isso. O Valdir, vulgo Sebo, que é o apelido dele, ele é uma pessoa super simples, talvez em conhecimento bíblico muito raso, mas se olhar para a vida dele, o pouco tempo que ele tinha, que ele trabalhava muito, ele usava para cuidar de vidas, e eu era uma dessas vidas. Então hoje, quando ele olha para cá e ele vê tudo que está acontecendo, ele é coparticipante disso. E aí a indagação que eu deixo para você: você tem usado os seus dons e talentos para abençoar vidas? Será que você pode, tal qual o Valdir, olhar assim e dizer: nossa, lá em tal cidade a obra de Deus está avançando,
mas eu sou coparticipante daquela obra. Lá em tal lugar, vidas estão sendo salvas, mas eu sou coparticipante daquilo lá. Poxa, Deus tem feito maravilhas, prodígios, eu tenho participado disso. Será que você pode dizer isso, tal qual aquele menino? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você. Quando Jesus olhou para Filipe, ali em João 6, versículos 5 e 6, e disse: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Se você olhar o 7, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já sabia o que ia fazer. Ele já sabia qual seria a resposta de Filipe, qual seria a resposta de André. Ele já sabia tudo isso. Mas Jesus, ele questiona justamente para criar um desconforto, uma inquietação, para tirar os discípulos da zona de acomodação. E aqui eu deixo essa inquietação para você. Os seus dons, os seus talentos têm sido multiplicados na Viraí, Mato Grosso do Sul, Brasil, nações afora. Pense aí. Os seus recursos têm sido multiplicados para sustentar a casa de Deus em Naviraí, mas a casa de Deus no Mato Grosso do Sul, no Brasil, nas nações. Pense aí. Eu tenho conversado com muitos missionários. Terça pela manhã agora, tenho mais uma conversa com um missionário de Moçambique. E o pessoal está padecendo, está sofrendo. E muitas vezes nós temos o recurso, mas não chega lá para o cuidado, para a implantação de um templo, de uma igreja e por aí vai. Muitas das vezes nós não participamos da obra missionária, nós não participamos sequer do sustento da casa de Deus onde congregamos. E não podemos nos alegrar com a multiplicação, porque não fazemos parte. Muitas das vezes nós não temos do que nos alegrar como discípulos da multiplicação do reino em outras cidades, porque sequer abrimos a boca para os nossos colegas, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Eu digo isso porque, pela graça de Deus, assim como o Valdir é coparticipante de tudo o que está acontecendo em Naviraí, hoje Deus permite que eu participe um pouquinho do que Ele está fazendo no mundo, do que Ele está fazendo nas nações. Porque temos amigos, jovens, espalhados pelo mundo, espalhados pelas nações. E onde estão ganhando vidas. E aí tu olhar que, num período da vida, você cuidou daquela pessoa, você discipulou aquela pessoa, você enviou aquela pessoa, e hoje ela está voando. Tu olha assim, nossa, eu sou coparticipante do que Deus está fazendo lá na Espanha, com um André e uma Dani. Eu sou coparticipante do que Deus está fazendo lá numa Alemanha, lá numa China, com jovens que hoje estão ali. As pessoas à sua volta são alvos do amor de Deus. E de repente, você vai discipular a pessoa aqui, vai cuidar da pessoa em Naviraí, mas depois ela vai embora. E daqui a pouco, você vai poder estar celebrando por ver aquela pessoa ser um agente de Deus, multiplicando o reino pelas nações. A pergunta que não quer falar, quando Jesus diz, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente, que era tirar as pessoas da zona de conforto, era tirar os discípulos da acomodação, é para você e é para mim hoje. O que tem te paralisado? Será que em algum momento você não se acomodou? Será que em algum momento a sua vida terrena não está tão joinha, tão tudo bem, que daqui a pouco você se esqueceu do porquê você ainda está aqui? Você se esqueceu que tudo que você tem, 100%, tudo que você tem é de Deus. E você é apenas um mordomo, um administrador. E quando você dá com liberalidade, com generosidade, Deus simplesmente parece que manda mais e mais e mais. Eu posso dizer isso. Ao longo desses 15 anos, 16 anos de conversão, eu já vi muita gente mesquinha. Mas mesquinha, que nunca foi abençoado por nada. Mas as pessoas mais generosas que eu vi, parece que tudo que elas tocavam, Deus abençoava. Tudo que elas tocavam, Deus abençoava. Eu estava agora há pouco conversando ali com a irmã Eleni e falando. Eu tenho um amigo que
recentemente, ele ficou sabendo da necessidade de uma igreja. E foi ele quem abençoou boa parte das nossas cadeiras. Boa parte das nossas cadeiras ele que abençoou. Mas recentemente, ele viu uma necessidade de uma igreja e ele pegou e abençoou aquela igreja com a construção de um templo. Literalmente, ele pagou tudo. Aí, domingo, eu fiquei a última semana na casa dele. E ele falando: Vini, somente neste domingo, na live que ele fez, em questão de 21 minutos, se eu não me engano, 21 ou 23 minutos, ele ganhou 1.400.000. Tudo o que aquele jovem encosta vira ouro. Mas por que isso? Deus dá para ele porque ele tem sido generoso. Eu já perdi a quantidade de igrejas que ele tem abençoado. Igrejas no Rio, igrejas no Nordeste. Nós aqui, boa parte do nosso sustento, quando a gente chegou em Naviraí não tinha sustento, vinha deles. Então, Deus tem provido para essa família, porque quanto mais eles são generosos, mais Deus os abençoa. Eles têm visto os seus 5 pães e 2 peixes multiplicar em Naviraí, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em tantos outros lugares. E nós, será que nós temos visto muitas das vezes essa multiplicação acontecer? Ou estamos presos? Então, a pergunta que Deus deixa para nós hoje é: será que eu tenho entregado tudo para Ele? Será que eu tenho sido generoso com meus recursos? Generoso com o meu tempo para cuidar de pessoas? Para discipular, para abençoar, para que isso se multiplique e daqui a pouco a gente impacte uma nação? Pense aí. Concluo trazendo à tona 4 breves aplicações. A primeira delas, a gente aprende com Jesus a liderar melhor. A gente aprende com Jesus a liderar melhor. Apesar do cansaço, Jesus se doou. Apesar do cansaço, Ele deu atenção àquelas pessoas. Ele teve compaixão. Aprendemos com o menino, segunda aplicação, aprendemos com o menino a seguir líderes que nos inspiram. Líder precisa provocar mudança. Líder precisa provocar desconforto. Se você ficar acomodado, nada vai mudar. Líder precisa provocar desconforto. Jesus poderia muito bem pegar e estralar os dedos e multiplicar, mas ele gerou um desconforto nos seus liderados para que eles pudessem pensar, refletir. Aprendemos, terceira aplicação, com Jesus, que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, o mesmo Jesus que transformou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, é o mesmo Jesus que pode multiplicar o seu orçamento para sanar as suas necessidades. É o mesmo Jesus que pode usar o seu recurso para plantar igrejas, para que o Evangelho chegue pelos 4 cantos das nações. Agora, para que isso aconteça, nós não podemos mais agir como André e Filipe. Não podemos mais ficar preso a números, mas precisamos aprender que o nosso Deus é um Deus que intervém no sobrenatural. Nosso Deus é um Deus que a matemática dele, a economia dele é diferente da minha e da sua. Para mim 1 mais 1 é 2, para Deus 1 mais 1 pode ser 3, 4 ou 5. A economia dele simplesmente é diferente. E última aplicação. Aprendemos com o menino que Deus usa pessoas improváveis para feitos extraordinários. Não importa o que temos, mas para quem entregamos. Deus usa pessoas improváveis para feitos extraordinários. Aquele menino simplesmente deu tudo o que ele tinha. E Deus simplesmente usou a vida dele para abençoar 15.000 pessoas. Eu encerro com a história do André. André era um dos nossos jovens em Santa Maria. Cresceu com o Jardel, adolescente com o Jardel, foi para tudo que é acampamento com o Jardel. Um jovem que, como é que eu posso dizer? Ele chegou na igreja, e ele e o seu irmão chegaram na igreja, aceitaram Jesus, e em poucos meses, o pai e a mãe dele passaram a ir para a igreja. E não deu mais alguns meses, o pai e a mãe morreram em fração de
2 meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Por aí. Os 2 adolescentes ficaram sozinhos. A igreja literalmente sustentou. A igreja alugou um apartamento, a igreja pagou água, pagou luz, pagou comida, pagou roupa e tudo mais para eles, por alguns anos. A igreja cuidou daqueles 2 adolescentes até eles se tornarem adultos. Eles entraram na faculdade, eles se formaram, e o André se formou em engenharia mecânica. No Brasil, dá-se 3 premiações, ele ganhou 2. Com as 2 premiações que ele ganhou, ele pôde escolher para onde ele queria ir. Ele decidiu ir para Espanha. Mas antes de ir para Espanha, Deus chamou ele, Deus vocacionou ele, Deus chamou ele para fazer missão. E um menino que cresceu na igreja, que aos olhos de todo mundo, talvez não ia ser um ninguém. Ele se tornou um engenheiro mecânico, Deus o levou para Moçambique. Lá ele fez poços artesianos. E hoje, até hoje, isso já vai que uns 8 anos, milhares e milhares e milhares de pessoas são abençoadas por meio dos poços artesianos que ele começou esse trabalho. Já saiu no jornal da nossa convenção 2 vezes os poços que ele faz e realiza lá. Hoje ele está na Espanha, e na Espanha ele trabalha com refugiados, pessoas que estavam fugindo. Ele está trabalhando com essas pessoas na Espanha, ele e a sua esposa. Onde eu chego com isso aí? Um menino que simplesmente a igreja cuidou, e Deus simplesmente usou ele de forma sobrenatural para multiplicar o amor pelas nações, levando água para lá em Moçambique. Hoje nós temos jovens que ainda estão em Moçambique e permanecem lá trabalhando com poço artesiano, e ele está na Espanha, simplesmente multiplicou. O que você tem entregado para Deus? Quais são os seus dons que de repente você tem deixado às 7 chaves? Ele simplesmente poderia ganhar rios de dinheiro, mas ele escolheu servir Jesus com seus dons. Quero orar com você e convidá-los a ficar de pé e pedir que realmente essa noite, com essa pergunta, onde podemos comprar pão para alimentar tanta gente, Deus possa trazer essa provocação ao seu coração. Se você de repente precisa abrir os seus olhos, entregar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos para Deus e permitir com que Ele multiplique, para que o mundo, a nação, o Brasil, o Mato Grosso do Sul, as nações venham a ser impactadas por meio da sua vida.